Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um Americano em Pauta. Hoje, sexta-feira, né? Uma exceção aí no Americano em Pauta, mas nem por menos a gente vai deixar de comentar tudo que aconteceu na Câmara de ontem, né? Ontem que teve aí a sessão ordinária, né? Toda quinta-feira, às 2 da tarde, mandar um abraço aí pro nosso colega Kleber, que sempre nos ajuda aí com as pautas, enfim, né? Pro Eduardo também, pra Michele, enfim, pessoal, boa noite para vocês. Aqueles que não saíram, que não aproveitou a sexta-feira aí para dar uma volta, fica aqui com a gente, vamos bater um papo, vamos saber dos absurdos que ocorreram ontem na Câmara. A gente quer comentar um pouco com vocês. Política é um assunto um tanto quanto indigesto, mas que é importante vocês ficarem sabendo o que está acontecendo. Afinal de contas, é a política que conduz a nossa vida. É a política que dá direção, né, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos netos. Então, apesar de ser um assunto um tanto quanto indigesto, é o assunto que conduz a nossa vida, né? Então, convidar vocês a estar aqui conosco, né, no programa de hoje. Hoje que nós vamos contar com a presença aí, com a participação do vereador Wagner Malheiros. Isso, o Wagner Malheiros vai estar aqui com a gente daqui a pouco, batendo um papo, falando sobre tudo que aconteceu na sessão da Câmara de ontem, né? Valeu, Kleber. Boa noite, meu amigo. Valeu mesmo, viu? Tamo junto mesmo. O Eduardo também, boa noite, querido Fred. Sessão bem polêmica mesmo, absurdo, cheque em branco para a Soul Americana. É isso, pessoal. Que história é essa de cheque em branco? Quer saber o que está acontecendo? Quer saber o que foi aprovado, o que foi votado ontem? Fica aqui conosco. Fica aqui conosco que nós vamos abordar esse assunto. Vamos querer saber a opinião de vocês. Mandar uma boa noite aí pro Paulo Scal, com um amigo querido aí também. Sempre que pode estar aqui conosco, né? Hoje uma sexta-feira aí, para aqueles que não sextou, para aqueles que não saíram de casa hoje, fica aí conosco. Vamos bater um papo, manda aí para nós o que vocês estão achando dessa história do cheque em branco. Não sabe o que é esse cheque em branco? Então fica aqui conosco que nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu amigo. O Paulo, que sempre que pode estar aqui com a gente. O Fagner da Horta, da Lelê. O Fagner que faz um trabalho extraordinário aí de meio ambiente, né? De cuidado. Tô até devendo um convite aqui pro Fagner de participar aqui com a gente e falar um pouquinho da Horta da Lelê. E vai acontecer, viu, Fagner? Pode guardar aí que nós vamos bater um papo bem bacana aí qualquer dia desses. Vamos marcar. O Wilmson Rodolfo, que também sempre que pode estar aqui com a gente. Minha colega Sandra de Macedo, que está entrando agora e que nós já vamos colocar lá aqui. A Melissa, que é uma parceiraça também lá da Câmara, que sempre que pode nos ajuda aí, nos orienta, né? Mandar um abraço aí para a doutora Adriana também, que está entrando aqui com a gente. Boa noite, doutora. Participe aqui com a gente. Pessoal, o que aconteceu? Se não tá, fica aqui conosco. Quem tá sabendo, manda aí para nós o que você acha dessa história de cheque em branco aí. Né, Sandra? Hoje temos poucos assuntos, mas assuntos um tanto quanto polêmicos, né? Boa noite. Boa noite, Frederico. Boa noite, pessoal que já está na live aí. Hoje temos a polêmica do subsídio, né? Esse é o tema. Isso aí, isso aí. Dá uma boa noite aí pro doutor Daniel, que também sempre que Boa pode, noite. ele tá aí com a gente também, doutor Adriano, enfim, pessoal, vamos comentar um pouquinho, doutor Daniel, que junto com o Walter Amado, que junto com a professora Juliana e com o nosso convidado de hoje, o Wagner Malheiros, foram os únicos, né? Os únicos que realmente não concordaram em dar um cheque em branco para a prefeitura. É importante que vocês fiquem aqui conosco, que a gente possa comentar, debater um pouquinho sobre esse assunto. Hoje um programa atípico de sexta-feira, mas para aqueles que não saíram, fica aqui conosco. Vamos bater um papo, manda aí a opinião de vocês aí com relação a esse assunto. Lembrando então, pessoal, que a gente vai fazer o padrão de sempre. Ou seja, vamos passar os projetos que foram aprovados e vamos deixar o projeto polêmico, aquele que realmente demandou mais tempo lá na Câmara, né, para a gente poder debater, inclusive debater com o nosso convidado de hoje, né, entender o porquê que ele não concordou em assinar esse cheque em branco, enfim, ele vai estar aberto aqui também,
Vocês podem mandar as perguntas também, viu? Fiquem à vontade. Agradecer aí o Wagner, que hoje aí, ele está fazendo um TCC, no meio do TCC dele ele vai parar para que possa conversar um pouco aqui com a gente. A doutora Adriana, triste, Frederico, é saber que a Câmara está apoiando projetos cabulosos e obscuros, sem saber se isso irá melhorar as condições dos ônibus. Doutora, realmente a gente pactua com essa afirmação também, né? Se teve uma coisa que ontem não foi comentado na sessão, com relação ao atual contrato, né, com a Soul, né? Não é só aumentar o subsídio, que a gente até entende que deva ter que aumentar, né, em virtude de todos os aumentos. Mas em nenhum momento vai ter que ser cumprido, né, o contrato que já está vigente. É só aumentar o subsídio e bola para frente. E vamos continuar com essas sucatas aí, com esses ônibus nessas condições, com linhas a menor, né, do que está em contrato. Então é isso, doutor. A gente também pactua com isso e a gente entende que em algum momento da sessão ontem deveria ter sido colocado isso em pauta e, infelizmente, né, praticamente a maioria aí dos vereadores, né, Sandra, não entraram nesse mérito, né? Apenas os 4 que se manifestaram contrários levantaram aí alguns problemas, inclusive esses da má prestação de serviço da empresa e querer transferir, como sempre, né, a justificativa desse mau serviço pelo pagamento insuficiente, né, do contrato. Afinal, isso não pode prosperar, né, porque eles assumiram o contrato já durante a pandemia, cientes do que constava do edital e eles apresentaram a proposta. Então, é injustificável essa tese, não deveria ser acolhida. Estranhamente, a maioria dos vereadores, pelo menos os 14, votaram favorável aí à proposta. Então, agora a Câmara está nessa situação, né? Infelizmente, os projetos vêm de última hora, como foi o caso desse, e entra na pauta sem nenhuma apreciação de nenhuma comissão, pouquíssimo tempo para os vereadores também analisarem um projeto difícil como esse, e ter que decidir ali, né, em cima do momento, o que fazer, né? E geralmente já está decidido, a gente sabe, né, que já vem decidido. E isso da pauta anterior, como foi anunciado, divulgado, teve a reunião lá no gabinete do prefeito, enfim, essas coisas que têm acontecido aí na Câmara que eu também não concordo com essa postura. Eu acho que não está correto isso. Nos preocupa, né, Sandra? Até porque eles estão meio que prostituindo esse negócio de projeto em urgência, né? Eles acabam utilizando de uma forma, né? Agora, praticamente quase todos os projetos pseudo-importantes entram em urgência, né? Ou seja, não passa por todos os trâmites, né, das comissões, não tem as análises, né? Então, realmente... Então, é aquilo que a gente fala sempre, né? É legal, né? Mas não é moral, né? Tá usando uma situação, né, que tem, né, no regulamento, que tem nas regras da Câmara, que é possível, está sendo utilizado, sim, mas no nosso entender de uma forma, né, que faz com que a votação fica muito rasa, né, fica muito sem informação, né, os vereadores têm que tomar as decisões e fazem isso de propósito, né, isso que é o mais descabido, né, a gente sabe que esse papinho de ou a gente vota agora ou vai parar tudo, não, já estamos conversando sobre esse aumento de ônibus aí já há alguns dias já, né? Não precisava ser agora, né? Até porque a gente sabe que vai ser aprovado agora e ele ainda vai sentar com o dono da empresa, né? Vai determinar o valor, então não é uma coisa né, que vai votar hoje. Será, Fred, que já não está combinado isso? Pelo menos a gente esperava, né, que tivesse uma discussão aí, né? Então. Não sei não, não sei não. Acho que eu estou sendo ingênuo aí, viu, amiga? Acho que eu estou sendo ingênuo. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o pouco, né? O pouco que teve lá, então, na sessão da Câmara, infelizmente, no que diz respeito a projeto, né? Como na maioria das vezes. A doutora Adriana está até mandando aqui no meu Instagram, tem que contar detalhes à população. Não, vamos abranger aqui tudo para que a população entenda, né, o que aconteceu, né, o que foi aprovado, né, o que está acontecendo. A gente vai esmiuçar aqui, o programa vai ser basicamente esse, né? A gente só vai agora passar pelos projetos, só para que não fique, né, nenhuma dúvida aí. Vamos lá, a gente teve então na sessão de ontem, fora esse de urgência, nós tivemos 7 itens, né,
Dos 7 itens aí, nós tivemos 2 deles que foram adiados, o item 3 e o 4. O item 3, né, da Natália Camargo, ela mesma que pediu adiamento de 10 dias, que é aquele que tem a ver com a infraestrutura, né, da cidade para receber o 5G, né, tem a ver com a área de telecomunicações, enfim. Então, ela pediu 10 dias de adiamento nesse projeto 11/2022. O quarto item, que é da professora Juliana, que ela mesma pediu 20 dias, né, que é referente aí a políticas públicas, né, da primeira infância, então ela também pediu adiamento. Então, dos 7 projetos, a gente tira esses 2, né, acabam ficando 5. Dos 5, 2, né, já é uma segunda votação, uma votação final, né, que é o projeto 47/2022, esse do Silvio Dourado, que ele institui, né, a Semana da Música, né, cristã, né, no calendário aí municipal, enfim. Então foi confirmada a votação, mais uma vez, a segunda votação. O projeto 46/2022 do Tiago Brock, que declara, né, de utilidade pública a Associação Unidos Fazemos a Diferença, de Americana também, então outra confirmação aí de votação. E acabou sobrando, então, 3 projetos, né, que pela primeira vez vieram aí ao plenário, a pauta, né, que realmente e aí passaram por aprovação, né? Nós tivemos o item 5, que é o 43/2022, que nada mais é que é referente ao plano diretor, né? Então ele traz algumas alterações aí administrativas do plano diretor e então ele também foi aprovado, né, basicamente por unanimidade, tirando os que não estavam ali presentes. Mandar uma boa noite aí para o Will Magri, nós que estávamos hoje lá no programa deles, lá na Hora do Povo, com o Marcelo Hartmann, né? Mandar um abraço para o Paulo Rogério também, que está entrando aqui conosco. E aí nós tivemos mais outros 2 projetos, que é o item 6, que é o projeto 51/2022, que é do Juninho Dias, que é referente à AGRA, né, que é a Associação de Ginástica Rítmica de Americana, a AGRA que fica, né, que treina, que fica localizada ali no Jardim Ipiranga, tem uma praça de esportes ali no bairro, um ginásio, onde elas treinam ali, né, treinam quando não roubam os cabos, né, quando não fica sem infraestrutura, que é o que está acontecendo agora, infelizmente, né, mais uma praça de esporte que é roubada aí, né, a sua fiação. Enfim, a gente cobra muito, né, que a Gama, que o executivo ponha, né, sistemas de monitoramento. Hoje as meninas estão lá todas, né, todas descalças, entre aspas, por falta de som, por falta de iluminação, né? Então a Agra que acabou levando a sua presidente, a Gisele Sherman, à tribuna livre. A Gisele foi lá falar um pouquinho do projeto da Agra. Se eu não me engano, ela está há 7, 8 anos, se eu não estou enganado, né, na ativa, né, já passaram acho que mais de 3.000 crianças e hoje eles estão com 180 alunos. Então eles foram lá reforçar, né, a necessidade desse projeto do Juninho Dias de declarar a AGRA, né, que é uma associação de ginástica rítmica aqui de Americana, como utilidade pública. Isso traz alguns benefícios para essa associação. E como sempre, né, e até merecido, isso se confirmou, né, praticamente aí por unanimidade, todos que estavam lá presentes foram favoráveis e confirmou, então, em primeira votação, numa próxima já deve estar sendo em definitivo, né, um trabalho aí bem bacana aí, os nossos parabéns aqui para toda a associação da Agra, na figura da Gisele Sherman, que é a presidente, da Fran, que é a coordenadora lá, e de todas as professoras, os pais, as pais de alunos também, que ajuda com que a associação não pare, né? E aí tivemos o 7º item e último, né? Tirando aquele projeto de urgência, que é o 56/2022, que é do Lucas Leoncini, que ele institui, né, o Dia Municipal do Rock, o Rock Day, né? Isso visa, né? Esse Rock Day visa aí, né, movimentar, né, evento, movimentar gastronomia, tudo nessa data, né, fazer com que as pessoas conheçam aí, reconheçam a Americana, né, como esse Rock Day. A gente aqui a gente tem muita limitação, né, com relação a esses projetos, né, Sandra? A gente
acha que há projetos que realmente não haveria necessidade de estar passando aí por vereadores, enfim, deveria ser muito mais né, um processo aí administrativo, né, do que realmente demandar tempo aí para criar isso daí. Mas a gente respeita, mais um projeto aprovado aí também por unanimidade, e esses foram aí os projetos, tirando esse de urgência que a gente vai debater agora, que foram votados aí e aprovados, né, Sandra? Sim, eu também concordo com esses projetos que têm passado lá, instituindo dia disso, semana daquilo. A única justificativa que eu encontro, ô Fred, é o seguinte, é que quando isso é aprovado por lei, mudando a administração, a lei continua vigente. Então, qualquer administrador que esteja aí no poder terá que cumprir essa lei. Diferente de você deixar isso como uma medida só administrativa do executivo, que pode ser que o vereador tenha combinado com aquela administração, né, de fazer aquela semana, fazer aquele movimento, e depois ou o vereador não está mais vereador ou muda o prefeito, e aí aquela ação não tem continuidade, né? Então tem só esse ponto que eu acho que seria a única justificativa, né, maior para esse tipo de projeto. Mas, na realidade, assim, eu acho que o efeito prático disso nem é tão grande, né? Existe um benefício ali para as pessoas que se envolvem com essa semana, com esses eventos, mas não creio que tenhamos uma semana, assim, com um grande alcance aí, né, um grande reflexo. Mas a iniciativa é válida nesse sentido. Para quem puder participar, sempre vai receber aí alguma coisa, né, de diferente, né, naqueles dias, seja conteúdo, seja o rendimento de quem está trabalhando, e isso sempre ajuda aí algumas famílias, né? Nesse É, sentido é válido. eu ainda também, Sandra, outro ponto que eu também destacaria e que eu faria diferente é que eu ainda gosto da ideia de você começar a fazer isso, e aí, se isso daí realmente vier né, a ficar ativo mesmo, aí você determinar. Né? Eu falo porque, assim, muita, igual a americana, começou uma festa do peão há anos atrás, que naquele momento nem parecia que ia virar o que virou, e hoje, né, virou uma grande festa. Então, eu acho que essas coisas, eu acho que deveriam, na minha opinião, né? Primeiro você lançar a ideia, começar, e aí a gente sentindo que realmente, né, vingou, que realmente abraçou, que a cidade abraçou, a gente possa colocar isso de maneira oficial no calendário. Já tem alguns assim, né, Sandra? Acho que teve até um do Thiago Martins aí, dos caminhoneiros, dos jipeiros, esses dias atrás, né? Se eu não estou enganado, Isso, que já foi. ocorre e que agora eles estão colocando oficialmente no calendário municipal. Uhum. Então, eu gosto mais disso, porque aí a gente vê. Até o Juninho Dias fez esses dias do carrinho de rolemã e tal, né? Eu gosto dessa ideia de primeiro você meio que executa, e se a cidade abraça, né? Que a gente realmente coloque no calendário, né? Mas eu acho que meio que passa por um teste no primeiro momento, sabe? Ver se realmente vinga, né? Se realmente dá certo aí, sabe? Então É uma boa também, essa opção, é uma boa também. eu gosto desse formato assim, sabe? Então é isso, Uhum. pessoal. No que diz respeito a projetos aí, nada muito significativo, né? Infelizmente. E o único realmente que teve debate, que a gente vai poder conversar aqui, que a gente quer saber de vocês, o que vocês acham, né? É esse a respeito do subsídio para a empresa Sansetur. Passou, né? Se você não está sabendo certinho o que aconteceu, a gente daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor, não só entre eu e a Sandra, mas com a participação aí do Wagner Malheiros, ele que vai estar aí participando aí junto com a gente aí. A doutora Adriana mandou aqui, né? Que é o que a gente entende também. O Eduardo mandou, infelizmente falta policiamento nos bairros no período noturno, por isso que os furtos são constantes. É um absurdo, né? As praças de esporte serem. Já teve aqui no São Pedro a piscina, que também uma vez teve a fiação roubada, né? Isso realmente não dá para aceitar. Doutor Adriano, um projeto de urgência que não tem valores e nada determinado para o contratante. É um projeto, como o Walter, acho que mesmo citou, um projeto raso, né? Praticamente sem informação nenhuma, você só está dando mesmo autonomia para que o executivo possa junto, né, com a empresa, enfim, ele possa determinar qual o valor do subsídio.
Então não tem da onde vai ser tirado, é o que eu comentei hoje, né, Sandra, no programa do Marcelo. Nós estamos falando de um aumento, né, muito provavelmente de mais de R$ 500 mil por mês. Nós estamos falando em 6, 7 milhões por ano, né, de aumento, né, não é nem o total de aumento, porque se hoje está 150, se chegar ali 650, 700, vai passar de R$ 500 mil. A gente nem sabe, né, Fred, qual vai ser esse valor Pode até ser ainda. R$ 1 milhão, Não né? está escrito e não está escrito em lugar nenhum. É. Então, temos que aguardar, E né? por O isso, primeiro decreto vai ser onde a gente vai ter esse parâmetro de que ponto nós vamos começar. Porque, é, veja bem, agora com essa autorização para o executivo, ele pode fazer um decreto, daqui a um tempo ser pressionado novamente, ter que fazer um outro decreto aumentando, não sei, eu não gostei dessa opção não aí que passou na Câmara. Acho que ficou muito é, solto. O é, prefeito tomou tudo para si a responsabilidade. Eu não sei se isso é tão bom assim, né, para a cidade. eu acho que é assim, né, Sandra? Em pior dos casos, deixasse passando pela Câmara. Qual é a temência? Qual é a temência? Por que temer, né, passar pela Câmara? Né? Eu acho que se você está com tudo. Eu acho que é desgaste, né, Frederico? Porque cada projeto desse que entra lá, veja bem, a gente está numa véspera aí de eleição, já numa antevéspera, né, de eleição. Então entra um projeto polêmico desse. Os vereadores têm que se posicionar. O prefeito aguenta ali 2 horas de manifestação contrária. É, Veja. é, Presidente da casa é candidato. É é, candidato. Então, assim, não interessa que nesse ano esse tipo de projeto desgaste, venha né? para discussão, né? Venha para discussão muitas vezes na casa. Não interessa, né? É. E aí, né, Sandra, aquilo que você falou, né? Não está amarrado a valor nenhum. Pode ser 500 mil, 700 mil, pode ser 1,5 milhão, né? Então não tem. Realmente, Aí vai por isso, depender. por isso que eu acho que nunca esse termo cheque em branco nunca caiu tão bem, porque realmente é um cheque em branco mesmo, né? E a gente aqui não está duvidando, né, da idoneidade do executivo, da prefeitura, do vice-prefeito. Não nos cabe aqui esse julgamento. Mas a verdade é que nós estamos deixando toda a autonomia, né, que antes era para ser compartilhada entre 19 vereadores, nós vamos estar deixando na mão só do executivo. E ele determina. E o mais grave, né, que a doutora Adriana citou aí, que a gente também bate muito na tecla, não está explicando da onde vai sair, né? Ou seja, será que nós estamos tirando? Será da área da saúde? Será que nós estamos tirando da área da educação? Será que nós estamos tirando da área da segurança? Não sei. Não está explícito isso. Né? Não, Uhum. a gente está dando uma autonomia para a prefeitura sem ela ter que explicar de onde ela está tirando. Então, isso é mais um agravante, né? Porque a gente nem sabe da onde, porque vai tirar de algum lugar. Não se é R$ 500 mil que está sobrando no caixa lá todo mês. Então, vai ter que tirar de algum lugar. E a gente deveria, no mínimo, ter o direito de saber de onde isso está sendo tirado, entendeu? Então, realmente, vem um projetinho muito raso aí que acaba não nos dando esse tipo de Veja bem, informação. eu até abri aqui o processo, né, no computador para ver, ó, não tem uma planilha, uma lista de Nada. custo, não veio nada acompanhando. Então, assim, realmente é sem saber o valor que vai sair essa conta aí. Até onde o projeto mostrou que foi para a Câmara, não consta, tá? Nenhuma planilha, nenhum relatório que a empresa deveria ter apresentado. Talvez apresentou e esteja lá no executivo. Não juntaram aqui no processo. Eu creio que isso será levado, sim, para discussão, vai passar pela secretária da Fazenda, ela vai analisar tudo isso, mas é uma situação, eu vi muito, assim, excluindo a Câmara, né? A Câmara, através da sua maioria de vereadores, se excluiu aí dessa responsabilidade de acompanhar essa discussão, de fazer essa intermediação, de tentar ajudar o prefeito ali, na hora em que o prefeito vai ser pressionado, porque veja bem, agora o que vai acontecer é isso, pressão da empresa em cima do prefeito, para que ele decrete valores cada vez maiores. E ele não tem mais o respaldo da Câmara para dizer, olha, eu vou tentar, eu vou mandar o projeto para Vai a estar na mão Câmara, dele, né? vai estar na mão dos 19, vamos trabalhar para que isso seja aprovado. Ele tinha essa carta para usar, E e ele aí, abriu mão,
no momento em que ele mesmo mandou um projeto com esse teor para a Câmara e a maioria aprovou. Então, agora a responsabilidade é total dele dessa negociação. Ele não tem mais esse anteparo aí, esse escudo para ajudá-lo, né? Para ajudá-lo a segurar e trabalhar melhor aí essa pressão que ele vai receber, né? Imagina, a empresa vai com tudo para cima, não tem a menor dúvida. E esse cara já mostrou aí, no dia que ele foi na Câmara, aí, qual é a dele. Sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais. Sempre. Deixa eu dar uma lida aqui. A doutora Adriana, a única resposta que tem dessa situação e desse projeto ter passado na Câmara é ser aprovada, é imoral. É imoral, com certeza. Pode até ser legal, né? Mas não é moral. O Eduardo, lembrando que o mês que vem tem a festa de Santo Antônio lá na Matriz, verdade, Du? A Van Samuel aqui. Essa cidade está uma baderna. Van, a gente realmente está bastante preocupado com alguns movimentos que estão acontecendo na cidade. A gente já viu isso no passado não muito distante. É o que eu comentei hoje com o Marcelo. É no mínimo surpreendente você acabar de sair de um prefeito que, gostando ou não, colocou a casa em ordem no que diz respeito às finanças, né? E aí cada um avalia se foi bom ou não o governo, mas ele colocou a casa em ordem no que diz respeito à finança, trazendo na rédea curta, e a gente logo depois vem com um governo que tem dinheiro para dar para tudo quanto é lado, entendeu? Tem para cá, tem para abrir mais secretaria, tem para... Então, nos deixa um tanto quanto preocupado. Enquanto um estava segurando bastante, assim, né, lutando para segurar, o outro está com dinheiro sobrando, entendeu? Então, não sei, nos deixa preocupado. A gente tem uma Anacom aí que vai ser inaugurada, que a gente acredita que o valor que vai ser repassado pelo governo não vai bancar a estrutura. A gente tem uma saúde hoje que já padece, né, de infraestrutura, de profissionais. A gente está com concursos públicos aí parados há anos e anos. Em algum momento vai ter que colocar essa turma toda para dentro, isso custa. Então, assim, né, a gente já fez 2 empréstimos de 25 milhões cada, 50 milhões no ano passado. Nós estamos, a nossa dívida aí está beirando aí R$1 bilhão. Lógico que não é, né, do governo Chico Sardelli, mas não interessa, ele que é o prefeito hoje. Então, essas coisas nos deixam um tanto quanto preocupados. Essa movimentação financeira é meio fácil, assim, sabe? O dinheiro tá rolando fácil, assim, na nossa opinião. O Kleber, pode falar, Sandra. Pela prestação de contas que também foi apresentada essa semana, do primeiro quadrimestre aqui da nossa cidade, a situação financeira até que está bem, entre aspas. Porque se a gente comparar a questão da dívida do município, ela aumentou. A gente fechou o ano com 77% da dívida, hoje a gente está ali liberando 84%, 85% do orçamento de dívida, tá? Então, isso já é uma dívida alta. Agora, a gente tem uma legislação esdrúxula, eu digo, porque a nossa legislação prevê que até 120% o município dever até 120%, ou seja, ele dever 20% acima da arrecadação, né, dele, ele ainda está numa situação de solvência. Isso daí hipoteticamente, é coisa de papel. Porque se fosse uma empresa real, ela estaria quebrada. Tá? Se fosse qualquer empresa, estaria quebrada ali pelos 80%, 90%, o empresário já está arrancando os cabelos, porque ele sabe que ele não vai conseguir pagar tudo isso, né? Agora, para os governos, não é só para o município, isso daí se aplica para Estado e União, uma dívida de até 120%. Tá? Então, assim, os números não são tão relevantes, essa questão legal, mas o importante é a gente fazer essa análise. Acompanhar, né, se a dívida está aumentando ou não. Né? Aumentou o montante da dívida, é isso. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? É verdade. O Kleber, eu acho que deveriam primeiro trocar toda a frota, antes de qualquer coisa, a população está à mercê de um desserviço. Também acho. Eu acho que assim, vamos sentar para conversar, vamos, mas antes vamos cumprir o contrato. Eu acho que não dá para sentar para conversar com alguém que não está cumprindo o contrato. Essa é a minha visão. Se você já não está cumprindo a tua parte, como que você vem pedir para mim para fazer mais? Eu acho que assim, né, Sandra? Na minha opinião, primeiro, cumpre o contrato, que é o que você se propôs na licitação. Cumpriu o contrato, vamos sentar agora para ver o subsídio tudo. Agora, vamos conversar com alguém que não está, que está com a frota menor do que o que está em contrato.
Alguém que está com um Ele monte de reduziu ônibus aí pegando. linhas, reduziu, né? Ele reduziu linhas, ele reduziu o intervalo, ele aumentou o intervalo, né? De um ônibus para o outro. Então, de toda forma, ele não está prestando Entendeu? serviço. Nem vamos entrar nesse mérito de trocar a frota, É, que também estava prevista no contrato, que tinha que ter, acho que no máximo 5 anos, 7 anos, não sei. Tem cláusula no contrato estabelecendo aí qual a idade máxima dos veículos. E isso, pelo que parece, não está sendo e observado. assim, né? As fiscalizações também veem que as condições, né, dos ônibus são péssimas, muitos com problemas de pneus, problemas nas portas, no ar-condicionado, no sistema elétrico. Então, assim, são realmente veículos já muito desgastados, né, com muitos anos de uso e falta de manutenção. É isso Então mesmo. é complicado você dar. A gente já deu um subsídio no ano passado que era Não, para manter a tarifa e melhorar os serviços. Não houve melhora, só piora. E agora vai ter outro reajuste aí do subsídio, não da tarifa, né? A empresa vai receber um valor maior e eu não vi ninguém lá, nem se propuseram a fazer nenhuma emenda, nem para limitar em relação ao valor autorizar, permitido, né, para que o prefeito pudesse fazer o decreto até X milhões, não houve essa preocupação ali no momento e passou do Não. jeito que veio. Só lembrando, pessoal, o vereador Wagner Malheiros já está aqui com a gente na live, Ah, já está então tá ótimo. acompanhando, né? Já está aqui acompanhando. Em alguns minutos a gente já vai convidá-lo, já vai adicionar ele aqui para que ele possa conversar com a gente, dar a opinião dele. Ele que é um cara sempre muito ponderado, muito centrado aí nas suas decisões, né? A gente pode concordar ou discordar com as decisões, mas ele é sempre muito ponderado. Então a gente vai estar com o Wagner Malheiros daqui a pouquinho. Vamos só ler os comentários aqui, que o pessoal está participando. É importante isso mesmo. O Americano em Pauta está aqui para ouvir vocês. O Eduardo, além da cidade estar uma baderna, tem muito lixo ali no antigo terminal do Mercadão. Ali ficou aquele terminal do Metropolitano ali, que infelizmente, né? A doutora Adriana, Americano está sendo levado ao caos total. Infelizmente temos o prefeito retrógrado, como foi o prefeito que deixou a cidade com carta negativa e sem a credibilidade alguma para comprar uma agulha. Isso num passado não muito distante. Mandar uma boa noite aí para Dani. Doutor Daniel, a Sou quer 1,5 milhão. Agora isso é possível com um bate-papo entre o prefeito e o empresário. Pelo menos agora ele tem essa carta branca, né? Se ele entender que tem que dar esse 1,5 milhão, que a gente entende que é um absurdo, mas ele tem hoje essa carta branca na mão. Mandar um abraço para o Mazoca, que está aí com a gente, para a Natália Salles, que também, vereador Malheiros, nós já comentamos, ele está aqui conosco. O Mazoca, prefeito vai dar 2 ônibus zero de subsídio. O valor é bem significativo, viu? Bem significativo mesmo. Isso por mês, tá, pessoal? Por mês, né? Ele acho que não vai colocar esses 2 ônibus zero para rodar em Americana, né? Pode ter Não certeza vai. que não vai ser para Será? nós, Sandra. A doutora Adriana, o absurdo maior é ter feito um contrato anterior e 1 ano e meio só sucatos andando na cidade e ainda alguns bairros sem linha. O prefeito teve 1 ano para resolver, depois vem com um projeto de urgência. Não temos dúvida nenhuma que prostituíram demais essa história de projeto de urgência, entendeu? O projeto foi para cego ver, Sandra. Uma Mazoca mandou aí. A Camila Guidolin também. Boa noite, Camila. Eduardo. É sim a obrigação dos vereadores fiscalizar o transporte público, agora só joga no colo do prefeito. Realmente agora eles não precisam, né, passar por essa situação no ano eleitoral. Né? Mandar um abraço para Silvana Bizelli, para Eliane Picconi, também obrigado. Para Clanza, Americano está afundando cada vez mais. A gente está bastante preocupado para onde está sendo conduzido. A gente entende que tem muita propaganda, muita mídia, e nos assuntos que a gente realmente está precisando de atenção, pouco é falado, e quando é falado ainda é elogiado. Né? A falta d'água, a saúde de Americana. Então, são coisas que a gente está bastante preocupado. A doutora Adriana, prefeito, na minha opinião, é péssimo administrador, depois passou 1 ano e 5 meses, não achou nenhuma solução, a não ser fazer um projeto urgente, obscuro e sem informação de gastos. A gente poderia ter feito outros movimentos, né? O Eduardo, por isso que nenhum investidor de empresa vai investir em Americana. Nós temos muitos paquímetros, o contrato é de 10 anos, saúde pública um caos, transporte público uma porcaria. O Fred também, que entrou aqui também, boa noite. A doutora Adriana, esse projeto pode abrir uma vertente
de possível irregularidades. Infelizmente, no Brasil, primeiro a gente dá a carta e aí daqui a pouco aí a gente entra com processo, com o Ministério Público, mas aí Maria já está morta, né? A gente teve um governo aí não muito distante que a gente está pagando até hoje, né? Então, assim, infelizmente, aqueles, né, Sandra, que é para evitar, né? Isso não só com o governo Chico, não. Isso pode ser com o governo do Estado, com o governo federal. A gente tem que usar os mecanismos, as ferramentas que a gente tem para não deixar o negócio arrombar, né? Depois que arrombou, aí entrar com processo, Ministério Público, aí a cidade já está endividada, já está com um monte de certidão aí bloqueada. Aí já foi, né, gente? Infelizmente, o que a gente mais ouve nessa Câmara e a gente ouve nos governos que tiveram corrupção, desvio, é que vamos dar esse voto de confiança. Essa é a frase do momento. Vamos dar esse voto de confiança. É fácil dar voto de confiança quando o dinheiro não é seu, né? O dinheiro é nosso, né? Por que você não dá voto de confiança com o seu salário? Pega o seu salário, acha um parente na família e fala, vou te dar meu salário de voto de confiança. Agora, dar voto de confiança com o dinheiro do povo, aí é mais fácil, né? Tanto é que a gente está pagando dívida até agora, né? Com todos que deram voto de confiança aí no passado, né? Crivellari, Duzi, Chocolate, uma turma aí que deu voto de confiança. Então, gente, para com esse... A gente não colocou vocês lá para dar voto de confiança. Voto de confiança a gente dava também. A gente colocou vocês para que vocês analisassem, fiscalizassem, cobrassem, né? Não tem voto de confiança. A gente colocou vocês com o mínimo de conhecimento técnico para que vocês façam o papel de fiscalizar por nós. Já que não dá para 240 milhões de habitantes fiscalizar, a gente escolheu 19 para fiscalizar por nós, né? Mas não é para vocês dar o voto de confiança, né? Aí é brincadeira, vocês estão de sacanagem com a gente, né? A gente colocou vocês aí para que vocês realmente façam por merecer. Vocês têm que ter um mínimo de conhecimento para poder ocupar essa cadeira aí. Esse papinho de eu represento o povo sem conhecimento, sem buscar, né? Esse conhecimento é complicado. Doutora Adriana, 12 milhões de comissionado, 30 milhões de contrato de lixo, 25 milhões de empréstimo, mais 25 milhões de empréstimo e agora um tapa na cara do povo de Americana, contrato sem valor. É isso aí, pessoal. Vamos continuar então. E, ó, faltou aí, doutor, acrescentar os 80 milhões da OS, né? Ainda tem a conta da OS. Que é 33 agora e 80 o ano que vem. Pessoal, vamos entrar então já com o Wagner Malheiro, só fazendo aqui um pequeno resumo, né, para aqueles que ainda não entenderam muito o que aconteceu ontem. O projeto que foi mandado em regime de urgência lá, qual que é o foco principal dele? Toda vez que se tem um subsídio, e hoje tem um subsídio de 150 mil, de até 150 mil por mês para a SOU, para a Sansetur, ele sempre que isso vai aumentar, sempre que vai alterar esse valor, tem que ser passado para aprovação da Câmara. E o que ontem eles aprovaram? Que o prefeito possa, através de um decreto, determinar qual vai ser esse valor sem passar pela aprovação da Câmara. Ou seja, a Câmara pegou uma das suas principais funções, que é a de fiscalizar, que é a de debater, de analisar, de sentar na planilha da empresa, de analisar, e terceirizou para o prefeito. Ou seja, prefeito, você que vê com a empresa o quanto tem que ser colocado, o quanto tem que ser dado de subsídio. Então, hoje nós pagamos até 150 mil. Isso daí já estão falando em chegar em 700 mil, mas como a Sandra já citou aqui, não tem limite. O projeto hoje, você está dando a liberdade para o prefeito determinado o que ele quiser, da forma que ele quiser, o valor que ele quiser, de qual vai ser o subsídio para a Sansetur. Então, quer dizer, os vereadores lavaram as mãos, né? Tirando os 4 vereadores, Walter Amado, professora Juliana, doutor Daniel e o Wagner Malheiros, que vai estar aqui conosco. Então, é isso que aconteceu. Essa que é a gravidade. Por isso que a gente está chamando de cheque em branco. Porque realmente hoje, né, depois que é aprovado em segunda discussão, a prefeitura vai poder determinar o valor que ela quiser dar de subsídio, dinheiro seu, dinheiro meu, mensalmente, para poder bancar esses ônibus, essas sucatas que estão hoje sendo transportando a nossa população. Então, é essa a nossa indignação, é isso que a gente vai agora tratar com o vereador Wagner Malheiros, mas é importante que vocês tenham, né, a Dani aqui também colocando, é desesperador, ter a visão da gravidade que os vereadores ontem votaram e aprovaram, ou seja, lavaram as mãos e falaram, prefeito, decide aí com a empresa o quanto que você acha que eles
merecem subsídio. Isso é um absurdo. A principal função do vereador é a fiscalização, é o debate, e eles abriram mão dessa responsabilidade. Acho que a gente devia reavaliar os salários, né? Já que eles não vão fazer tudo que eles têm que fazer, vamos cortar uma parte aí do salário. É uma brincadeira isso, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar o vereador Wagner Malheiros, vou convidar ele aqui, até porque ele parou lá o TCC, e vereador, depois não vai falar que não entregou o TCC por nós, hein? Faz favor. E aí a gente vai aqui, acabei de mandar o convite aí, vereador, deve aparecer aí para você aí, poder estar aqui participando conosco aqui. Agradecer mais uma vez Wagner Malheiros, que se dispôs aí, numa sexta-feira à noite, a estar aqui conosco aqui. Boa noite, vereador. Muito obrigado aí por estar aqui participando conosco aqui. Boa noite, Frederico. Boa noite a Sandra. É Rosana? Sandra Macedo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado. A gente que agradece. A gente só não quer que você fique sem fazer o TCC, hein? Faz favor, hein? Então, eu estava aqui quebrando a cabeça. Eu falei, sabe uma coisa? Eu preciso organizar as ideias, então deixa um pouco para lá e vou atender meus amigos aqui, viu? Obrigado, Wagner. Mais uma vez, obrigado aí, né? Uma sexta-feira aí. A gente sabe o quanto é cansativo para vocês aí a semana de trabalho, mas a gente entende importante também, né? Um assunto bem polêmico aí nessa votação que nós tivemos ontem e que a gente estava explicando, né, Wagner, aqui quais foram os 4 vereadores, você foi um deles, que entendeu que o projeto que chegou lá para vocês, né, imagino eu, e aí você vai explicar melhor, que do jeito que chegou, da forma que chegou, no seu entendimento, né, não deveria ter a sua aprovação, ter a sua concordância. A gente queria a sua opinião aí, se é isso mesmo, né? Por que ontem você entendeu que não deveria estar, nesse momento, aprovando esse projeto aí, Wagner? Sim, Frederico e Sandra, né, e todos os que estão aí acompanhando, né? Eu fui surpreendido por volta de meio-dia ontem da notícia que esse projeto possivelmente entraria em urgência, né? Mas assim, eu sinceramente não estava a par do projeto, porque foi uma questão aí decidida pelo executivo de última hora, né? E aí quando chega na sessão, o projeto está lá para discussão, né? E obviamente, né? Por se tratar de um tema tão sério, não pode ir dessa maneira de urgência, né? É um assunto que afeta a todos. Dizer da precariedade do serviço é chover no molhado, né? E então eu acho que é um projeto que demandava mais discussão. Ele veio ali faltando algumas informações básicas, né? Para ter uma segurança para a votação. E eu quero, né, dizer a todos, em determinada circunstância, bem debatido, bem fundamentado, eu sou até favorável ao subsídio do poder público. É necessário. Na minha visão, por exemplo, o governo Bolsonaro deveria subsidiar a questão do combustível, entendeu? Para ter uma repercussão na sociedade, em termos de custo de vida, porque o combustível, né, afeta todos os preços de todos os serviços, de todos os nossos produtos, né? Mas a concessão de subsídio ela tem que ser bem estudada, bem debatida, bem elaborada, né, com calma, com paciência, né? E não assim, de arrobo, né, uma ação meia translocada, ansiosa, né? E aí entrou esse projeto e assim, eu não posso concordar, não concordei com o primeiro subsídio, né? Não concordei porque essa empresa, já há algum tempo eu venho falando, ela fez a Americana refém. Tem algum pessoal da prefeitura que não gosta que eu falo isso, né? Mas essa empresa está fazendo a Americana refém. E eu acho que nós não podemos ficar refém de uma empresa, né? Eu acho que, inclusive eu fiz até um requerimento sobre a municipalização do transporte público e as respostas foi muito superficial, evasiva, né? E aí o que acontece? Eu cito o exemplo, por exemplo, de Sumaré. A empresa que está lá, se ela vai falar para o prefeito, olha, se você não dá subsídio que eu quero, eu vou embora. O prefeito vai dizer, vai embora, que a gente tem um transporte alternativo aqui, entendeu? Então eu defendo muito essa ideia.
a prefeitura tem que ter opções de transporte alternativo para não ficar refém dessa empresa. E de verdade, Sandra e Frederico e todos que estão aí acompanhando, né, se eu fosse o prefeito, eu diria para essa empresa, vai embora daqui, porque vocês estão de brincadeira, entendeu? Estão de brincadeira. Realmente a gente tem uma prestação de serviço, né, Wagner? A gente até comentou aqui que talvez se faça necessário subsídio hoje em dia. Acho que é muito difícil alguma cidade que fique, né, consiga ter um bom serviço sem subsidiar nada, né? Mas realmente fica até difícil da gente sentar numa mesa para negociar com alguém que, no nosso entender, não está cumprindo o contrato, né? Seja em quantidade de linhas, seja em estado de ônibus. Eu acho assim, o mínimo que eu peço para você antes de sentar para conversar é que você esteja fazendo a sua parte do contrato. É só isso, só. E aí a gente senta para conversar, Exatamente. né? Agora, concorda? Você não está cumprindo a sua parte, né? E aí você senta para conversar comigo, pedir mais coisa. Peraí, qual é a moral, né? Então isso nos deixa bastante incomodado de aumentar esse subsídio, talvez até 300%, 400%, sem a empresa, né, se comprometendo a cumprir a sua parte do contrato. Né? Sim, exatamente, Frederico e Sandra, né? O que acontece? Todo mundo está ciente, né, que houve um acréscimo de juros e os preços dos produtos, né, aumentaram. Então isso é notório. Então, qual que é o dever da empresa? Olha, o equilíbrio financeiro para manter a empresa aqui, a gente não está conseguindo pelo número de passageiros. Apresenta uma planilha descrevendo, né? Eu estava até fazendo um estudo aqui sobre o modelo de planilha, como que se dá o cálculo, né, da tarifa de ônibus, né? É uma tabela complexa, mas se a empresa apresenta esse número, obviamente que a gente não vai acreditar no primeiro momento, a gente vai discutir ponto a ponto, né? Para fazer uma equiparação realmente se isso tem procedência ou não. Mas não apresentou nada. E assim, na verdade o projeto em si, ele era simples. A partir, né, da sua aprovação e sanção, a Câmara de Vereadores, ela não vai mais poder discutir e debater esse assunto. Então, ao meu ver, se eu votasse sim a esse projeto, eu estaria reduzindo a figura do legislativo, que já é tão depreciada, né? Tão depreciada, tão confundida a função legislativa, né? Muita gente confunde que o vereador tapa buraco, corta a árvore, põe a lombada, né? Pelo menos eu não consigo uma, né? Eu não consigo cortar uma árvore. O pessoal da prefeitura não me atende, não. Mas enfim, deixa eles para lá, né? Então essa função básica de fiscalizar que a gente tinha na questão da tarifa, a gente está entregando, né, para o executivo. E no direito, Sandra e Frederico e todos que acompanham, existe uma doutrina chamada doutrina de freios e contrapeso. Nenhum poder da nossa nação ele é absoluto, nem o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo. Então essa doutrina do freio e contrapesos é um poder fazendo a sua fiscalização sobre o outro. Então essa prerrogativa de discutir futuro subsídio que nós, vereadores, poderíamos fazer, nós, infelizmente, né, entregamos aí para o executivo e diminuímos, né, a nossa função legislativa, né? Isso é uma coisa triste. Com certeza. Sandra? Então, eu vi que você fez umas ponderações muito interessantes, ô Malheiro. Você é estudioso, né? Você está aí quase formado já em Direito. Então, eu queria Mais que você ou menos, né? para o nosso público aqui, não me parece legal, né? Você ter um projeto que vai tratar de valores, como é o caso de subsídio, e você não tem nenhuma informação, nenhum dado, nenhuma planilha. Isso não vai trazer uma ilegalidade para esse projeto? O que você acha? Olha, ilegalidade não. Ilegalidade não. O que acontece é o seguinte, a partir de agora, a prefeitura ela vai, com o seu setor financeiro e junto com a empresa, né, os futuros subsídios, ela vai lá conceder o subsídio que ela pode achar viável.
Só que tem um porém, existe a lei de responsabilidade fiscal e existe mecanismo que a gente consegue controlar esse valor do subsídio. Por exemplo, se eventualmente no futuro o Poder Executivo conceder um subsídio excessivo, abusivo, isso sim é passível de questionamento via judicial. Então, olha que reflexão que a gente pode tomar aqui, né? Nós, vereadores, poderíamos fazer esse controle via Câmara. Mais barato, E aí, já dentro, né, das obrigações de vocês ali, com o menos, valor que vocês já menos, recebem, com o custo que a Câmara já gera, né? E resolver isso. Agora exatamente, vai ter que judicializar, né? Ó, jogar para o judiciário, exatamente. tem custos, tem tempo. Tem tempo. Então, essa é a questão. Uma questão que a gente poderia resolver de pronto, né? Discutindo, votando ali na casa, se for para o caminho da judicialização, aí tem os recursos, tem as instâncias, né? O Tribunal de Justiça, STJ, STF. E enquanto isso, a população fica nessa divergência, né? Sofrendo a prestação de serviço, que é horrível, entendeu? Então é complicado. Entendi. Na minha visão, a prefeitura deveria municipalizar o transporte público. Isso acontece já em praticamente 42% dos municípios do Brasil. Aqui perto, em Araras, a prefeitura assumiu. Eu falo, né, que o capitalismo ele é bom sim. Ele gera a evolução de uma sociedade. Agora, em direitos básicos, né, de uma sociedade, como o transporte é equiparado ao direito à saúde, à educação, ao serviço social, né, ao amparo social, é um direito social o transporte. Quando uma prefeitura faz uma concessão, uma permissão, ela terceiriza, entre aspas, esse serviço, o empresário que vai explorar isso, ele vem e ele tem que ter a margem de lucro dele. Senão não tem razão de ser empresário, né? Agora, ao passo que quando a prefeitura assume o transporte público, né, e eu sei que a prefeitura agora não tem condição de comprar ônibus, mas existem locações, existe forma de você ter um transporte sem que tenha que comprar ônibus, que é caro, né? O ônibus aí é 500, 600 mil. E aí, quando a prefeitura municipaliza, ela não vai visar o lucro. Então, automaticamente, isso gera impacto no preço da passagem. Ela pode fazer uma tarifa mais módica, mais equilibrada, né, de acordo com o usuário, né? Então, eu acho que a prefeitura poderia estudar, ou pelo menos criar uma alternativa, né, de transporte para não ficar refém dessa empresa. Eu achei engraçado, o Frederico e Sandra, que o Marquinhos, lá, o dono da empresa, foi lá na Câmara, né, parece que estava fazendo um favor para a Americana. Ele falou assim, olha, não tá dando lucro, não tá dando lucro, eu tô aqui fazendo favor para vocês. Aí ele vai lá e fala, ó, 10,42 a passagem, ele tá louco, 10,42 a passagem, Ninguém vai dar. Nem o juiz vai dar 10,42. Né? Se eu fosse prefeito, vai na justiça lá, vê se consegue lá. E aí imagina, né? Vamos fazer uma suposição. Se ele consegue via judicial 10,42, quem que vai andar nessas carroças aí? Você pega o aplicativo, né? Clica ali, ó. O transporte aplicativo pega na porta da tua casa, leva onde você estiver, não anda nessas carroças, então é lamentável, viu? A gente sabendo de tudo isso não entende o porquê que as coisas têm que caminhar dessa forma, né, Malheiros? E tinha outras alternativas para tentar solucionar essa questão do transporte aqui, e parece que nada disso foi tentado. A prefeitura cedeu aí à pressão do empresário, e agora, com a possibilidade do decreto, o prefeito chamou totalmente a responsabilidade para si. Ele não vai mais, né? Eu estava explicando antes, ele não vai mais contar com vocês, no caso os vereadores, né? Que poderiam fazer esse freio e contrapeso, ajudar aí o prefeito a não ter que dar um subsídio tão alto. Ele abriu mão disso e agora ele quer decidir sozinho, e eu desejo boa sorte para ele, mas eu acho que ele pegou um rabo de foguete aí, como se diz, que não é fácil, hein? Não é fácil. Não, eu assim, vou dizer de novo, né? Na questão
essa fiscalização que um poder tem que fazer sobre o outro, principalmente a Câmara, né? A Câmara de Vereadores, o seu poder fiscalizador sobre o Executivo, é uma pena ter abrido mão, né, dessa prerrogativa, é uma pena. Agora, em relação ao prefeito Chico, é assim, né? Nós estamos numa democracia. Tantos nós, vereadores, 19 vereadores, né, fomos eleitos, como o prefeito Chico, né? Eu acho assim, existem alternativas, o transporte já deveria ter sido melhorado já, entendeu? Eu fui funcionário público, né, e a gente conhece um pouco como funciona a máquina pública, né? Não todos, a grande maioria dos funcionários públicos são aplicados, eles fazem o serviço, né, eles fazem acontecer. Mas existe também aquelas pessoas que estão ali engessadas, né? E eu acho que em toda a função da sua vida, em todo lugar que você for, você tem que ser propositivo, inteligência, né? E ver, por exemplo, eu gosto muito de olhar experiências exitosas em outras cidades. Por que está dando certo em outra cidade e não pode dar certo aqui? Então, por exemplo, eu fui aqui, puxei Araras. Araras, desde 82, o transporte é municipalizado. Todo o tipo, a forma de transporte tem os seus problemas, mas o índice de reclamação em Araras é mínimo. Então, assim, o prefeito está aí, né? O prefeito está aí, a população colocou ele, e aí daqui 2 anos eu acho que vai ter a eleição, né? E a população vai ser o juiz aí de toda essa administração, né? Então compete ao eleitor tá cada vez mais consciente, né? E procurar votar naqueles candidatos que tenha mais compromisso e com verdade, né? E eu já falei para vocês aí, para o Frederico, para a Sandra, né? Eu, no último mandato, não vou concorrer mais, né? Vou dar um tempo com a política, vou seguir outros caminhos, né? Mas eu espero que a população participe mais, porque um dos motivos de eu estar querendo vou sair da política, é essa falta de apoio popular, né? Infelizmente, a maioria generaliza e não faz o trabalho como vocês fazem, que eu já conversei com vocês, né? A participação popular é muito importante na política. É a partir daí que acontece a mudança, né? É verdade. É uma pena, viu? A gente ainda vai tentar, né, Sandra, nesses últimos 2 anos, te convencer, né, a ficar, porque a gente realmente precisa de pessoas do bem, precisa de pessoas como você, né? Mas agora, até para dar uma quebrada aqui, o Eduardo acabou de lembrar que o Malheiros tem propriedade para falar do transporte público, porque ele foi cobrador, né, de ônibus aí. Eu trabalhei 5 anos na Ouro Verde. 5 anos trabalhei. Olha que interessante. A maior linha de Americana, ela está em torno aí de 22, 26 quilômetros, que é o Praia Azul Balsa, né? Americana, o espaço territorial é bem pequeno comparado com outra cidade, né? Olha que dado interessante. São Paulo tem o subsídio bilionário, né? Subsídio do transporte de São Paulo. Sem o subsídio, a tarifa de São Paulo seria R$ 7,01. São Paulo, que a extensão territorial de São Paulo é infinitamente superior à americana, né? Então, assim, é complicado, viu, Frederico e Sandra? Então, pelo pouco, viu, Malheiros? Pelo pouco que a gente tem contato, a nossa percepção é que teria que ter um pouco mais de inteligência nessas decisões aqui do transporte público, tá? Você mesmo já deu algumas soluções, né? A própria municipalização do transporte. A gente já falou aqui, né? Já comentamos sobre você ter outros modelos de veículos, né? Talvez para um lugar que tem menos, você poder trabalhar com van, no outro você trabalhar com aqueles ônibus, né? Tipo vagão lá, tipo, né? Sanfona. Então, você precisa, né? Você sabe, eu que vim da iniciativa privada, cada iniciativa privada, quando a gente terceiriza, né? A gente entende que aquela pessoa ela tem mais know-how do que eu para mexer, né? Então, assim, se for só para colocar ônibus, né? Quantidade lá e ônibus, daí a prefeitura faz também, né? Então, quando a gente né? Viu? Quando a gente abre, né, uma licitação, é porque a gente espera que você tenha
né, um conhecimento maior dessa área de transporte, né? E a gente sente aqui em Americana, a nossa percepção é que falta. Você mesmo citou, a Americana é pequena, não é para ter um puta prejuízo, né? Não tem dimensões enormes, né? De distância, de combustível, né? Mas precisa de alguém ali Sim. cuidando, né? E colocando o transporte que é necessário para aquela linha, né, Wagner? Viu, Frederico e Sandra? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Digo de novo, eu fico pesquisando aqui, pesquisando experiências exitosas em outros municípios. Eu acho que os gestores públicos, secretariado, né, e a equipe técnica que cerca, descomissionado, eu defendo que tem que ter comissionado. Eu defendo. Não excessivamente, né? Não é aquele cara que entregou o santinho lá, que não sabe fazer nada da vida, não tem conhecimento técnico nenhum, lá, e fica lá ocupando o mundo do cargo, não. Mas você colocar um cargo técnico, comissionado, um cara inteligente, que pensa a política pública, isso é um benefício para o município. E aí, falando do transporte, óbvio, você vai pegar um ônibus daquele grande, atravessar Zanaga, Matiense. Às vezes, quando meu Fusca quebra, eu pego o ônibus aí, entendeu? Mas vazio, fora do horário de pico. Então, o que faz? Faz um X da cidade, faz um X as linhas, a linha chamada linha coletora. Pega o ônibus de Zanaga, vem até o terminal. Do terminal volta. Em vez dele ir para o Jardim da Balsa, né, que vai demorar mais meia hora, mais uma hora, a cada 15 minutos vai estar voltando para o Zanaga. E aí dos bairros, pega a van, que é pequenininha, é rápida, e coleta o passageiro e coloca na via coletora. Quer dizer, isso precisa de informatização, precisa do bilhete único, precisa do sistema legal, entendeu? Quer dizer, são coisas simples. A questão, por exemplo, do combustível. A questão da energia agora, os ônibus elétricos, economia, né, por combustível, isso impacta no preço da passagem. Então, são formas alternativas que o município deveria fazer. E como ele terceirizou para a empresa, e a empresa não quer saber disso, viu Frederico? Eu percebi que a empresa, ela só quer fazer o jogo dela para tirar o lucro dela. E infelizmente, o poder concedente é a prefeitura. Não tem fiscalização. O poder concedente não fiscaliza. Porque quando a prefeitura concede esse serviço, tem que ter fiscalização. Não fiscaliza. Esses dias atrás eu estava lá passando no terminal, o irmão da igreja mandou mensagem para mim, ele é cadeirante. A rampa, né, a elevatória do ônibus, não estava funcionando. Na maioria não funciona. Na maioria dos casos não funciona. Isso, Sandra, enseja a multa. A fiscalização da prefeitura tinha que chegar lá, constatar isso e tome-lhe multa para cima dessa empresa, entendeu? Então há uma leniência. O marketing chega aqui. É isso que eu não entendo, Maneiros. Eu estou até vendo o contrato aqui, que o contrato está juntado nesse projeto de lei aí, 65. Tem várias cláusulas aqui que não estão sendo cumpridas e a gente não ouve falar por parte da prefeitura, que é a contratante, a concedente, que ela tomou alguma iniciativa para que fosse corrigido isso. E que se não foi, que fosse multado, apenado, tem até a questão das penas, tem prazo para ser corrigido o problema, depois tem a primeira multa, tem a segunda multa, e vai culminar até com o rompimento do contrato. Se o contratante, aí, o concessionário não se enquadra, não cumpre o que ele prometeu no contrato, a pena maior é o rompimento do contrato. Agora a gente não vê nada. Nem quem tem que fazer a fiscalização faz, é um ou outro vereador da Câmara que faz. Alguns fizeram requerimento é uma coisa que é boa de fazer, mas ela não é tão efetiva quanto a fiscalização em loco, né? E o vereador pode fazer isso. Então, eu não sei, eu não entendo por que esse contrato está desse jeito aí, esse cara está aqui já faz 6, 7 anos. Pois é, então, mas olha que interessante, toda a questão contratual, ela coloca as obrigações, né, a contrapartida, e coloca a penalidade caso alguma das partes cumpra o contrato. A empresa, ela alega o seguinte, a Americana diminuiu o número de passageiros do usuário.
Mas é Todos os óbvio que lugares vai diminuir. diminuiu, todos os lugares. Sim, todos os lugares. Mas você concorda comigo? Se você presta um serviço igual Curitiba, Curitiba não diminuiu. Aliás, aumentou porque com esse preço alto de combustível, o pessoal preferiu deixar o carro em casa porque sabe que tem um sistema de transporte eficiente. Então o cara oferece um lixo de transporte e quer que o usuário vai ficar lá 1 hora plantado no ônibus sabendo, né? Com a bola de cristal na mão. O ônibus vai vir ou não vai vir? Então, Não passa no horário, né? Não passa no horário que é esperado, não tem aquele horário, mudou. Então, assim, é muito difícil usar. Sim. Então, o transporte é ineficiente. Como que eu vou confiar? Eu tenho que entrar no trabalho às 7 horas da manhã. Então, eu vou lá pro ponto 6h15. Será que o ônibus vem? Não vem? Vai quebrar no meio do caminho? Vai pegar fogo? Né? O pneu careca vai estourar lá, vai capotar o ônibus. Então, assim, isso gera uma insegurança no usuário, que ele vai lá e compra uma bizinha, né? Coloca lá R$ 50 de gasolina e anda o mês todo, vai ficar dependendo dessa lata velha. Então, agora, por exemplo, vai lá eu falo da unidade de trânsito lá, vai lá, pesquisa lá, Curitiba, vê se diminuiu o número de passageiros, principalmente agora na questão da alta, né, do combustível. Muito pelo contrário, houve a migração do trabalhador, do usuário, para o serviço público em decorrência da alta do combustível, né? Então, assim, se a empresa melhorar o serviço, né, ter um controle por aplicativo, redondinho, eficaz, né, que traz contentamento e satisfação ao usuário, eu acredito que a população não ia reclamar. Lógico, não pagar 10,42, porque isso está fora da realidade. Mas não ia reclamar de pagar um valor justo, né? Se aumentasse, né, a qualidade do serviço, ia aumentar a quantidade de passageiros, de usuários. As pessoas voltariam a usar esse transporte. E isso daria uma margem, né, maior para o empresário, o que poderia ser complementado numa quantidade menor pelo subsídio. Eu acho que contentaria todos. Mas essa empresa, acho que ela não tem interesse nisso. Ela tem interesse em manter esse caos, porque ela está ganhando com o caos. Ela não tem, porque o que acontece? Mas se o Poder Executivo tivesse firmeza com a empresa, falar, olha, o serviço a gente quer nesse padrão, se você não fizer nesse padrão, tchau, vai embora. Vai embora. Ela com certeza faria os ajustes, entendeu? Faria os ajustes. Eu acho, Wagner, que tem algumas coisas que você citou que a gente bate sempre muito aqui. O Brasil é muito grande, né? Nós temos 5.570 municípios. Não tem para quem reinventar a roda, né? Igual você falou, se você pesquisar aqui na região, você já vai buscar soluções. Você não precisa ficar criando. Só você, né, ir nas cidades que estão dando certo, né, com uma mesma geografia, né, com uma mesma quantidade de habitantes parecido, entender. Né? Não tem mais principalmente a área política, eles têm muita cena, não, mas aí eu vou pegar a ideia do cara, não vai ser a ideia minha, sabe? Então fica essa briguinha de, né, assim, porque é igual você falou, nós temos exemplo aqui no quintal de casa que tá dando certo, vamos lá entender, ter a humildade, né, de ir lá visitar, entender o que eles estão fazendo, trazer para cá, sabe? Então, você tem razão. Sim. Pode falar. É trabalhoso, né? É trabalhoso você fazer uma reengenharia da administração. Só que assim, nós estamos aqui ocupando o cargo público para isso. Viu, Frederico, Sandra, todos que estão acompanhando. Pelo menos a minha visão que eu tenho e a minha responsabilidade, a minha consciência eu tive o privilégio de estar eleito, né, entre tantos candidatos. Por que eu não posso trabalhar para esse povo tão sofrido? Olha, eu vou falar a verdade, eu fico assim indignado quando... a minha mãe mora aqui perto da rodoviária. E às vezes eu passo por ali, por volta das 5, 5h30. O que acontece? Tem um ponto perto da rodoviária. O Frederico e Sandra, ônibus de Praia Azul e Zanaga, vai igual, sabe a lata de sardinha? A pessoa trabalha o dia inteiro, pressão, produção. Chega a hora de ir para casa,
vai ali, sabe, socado. Espremido, né? Assim, Tocado, né? Levado espremido. Para mim, isso é uma desumanidade, cara. Isso é uma desumanidade. Eu fico chateado com isso, né? E é complicado. Só que assim, mas o que o vereador está fazendo? Ó, o vereador, muita gente fala assim, muita gente pensa que o vereador é um pequeno prefeito, e não é. Existe a limitação legislativa, legal, né? Por exemplo, eu sozinho não tenho poder fiscalizador, sozinho. Inclusive, muitos vereadores estão sendo condenados por isso, né? Agora, a força do vereador é o colegiado, são 19. Se a maioria fala, não, vamos fazer a união e trabalhar em favor da população, mudaria Brasil, mudaria o Estado e mudaria a Americana. Com certeza, né? Com certeza, porque o poder do legislativo é muito grande, é muito grande. Só que individualmente, cada vereador, a gente tem aí vários vereadores que têm tentado trabalhar, as forças, ela tem as suas limitações, limitado pela questão jurídica, né? Constitucional. Então, é complicado. O Jorge Ramos entrou aqui, a família Chedi vive de velhos acertos usando os péssimos serviços, fico com a sensação de que o negócio é só fachada. É uma palavra que eu acho que você matou a charada, a doutora Adriana aqui até confirmou, que eu acho que é o termo refém, né? Hoje a população, principalmente no transporte público, a gente bate muito aqui, viu, Wagner, em 3 problemas cruciais da cidade, que é o transporte público, e a gente deixa claro que, graças a Deus, eu não dependo, eu tenho carro, mas a gente luta por aquilo que você falou, pelo aquele que mais precisa. Porque por mim, cara, eu pego meu carro e agradeço a Deus, sabe? Mas a gente assim, e mesmo a gente como ativista, não sendo político, a gente tem que lutar por aquele que mais precisa, né? Que não tem voz ativa, né? Que não é cunha de ninguém, né? Então a gente fala do transporte público, a gente fala do problema da água, né? Seja da qualidade, da falta d'água, e a gente fala da saúde. Para nós, esses 3 problemas são os cruciais de Americana. Tem outros? Tem, toda cidade tem, né? Mas esses 3 teria que ter realmente uma atitude, um choque mesmo, que a gente conseguisse perceber uma mudança, sabe, Malheires? E nesse 1 ano e meio até agora, não sentimos nada muito significativo, entendeu? Então a gente bate muito. Sim. E é aquilo que você falou, infelizmente, não há uma fiscalização ativa do executivo, né? Não há uma multa, não está lá de manhã vendo os horários dos ônibus. Então, assim, eu vejo que você, o Walter, eventualmente, vocês fazem lá, mas fica muito limitado, né? Isso é o secretariado que deveria estar lá na rua vendo, né? Se o ônibus passa na hora, se não passa, né? Então, é lamentável, e eu concordo com você, pactuo com você, que a gente fica muito triste de ver o nosso povo numa lata, parece que numa lata de sardinha lá, sabe? Tipo assim, ou acata isso daí, ou então vê o que você quer fazer. Ele não tem opção, né? Ele tem que ir ali como uma sardinha, né? Sim, infelizmente, viu? Mas eu vou dizer de novo, viu, Frederico e Sandra, né? A nossa Constituição Federal, no artigo 1º, ela fala: o poder emana do povo. Emana do povo. Vocês estão aqui, né? Eu creio que tem um número de pessoas participando, mas deveria estar aqui hoje, assistindo vocês aí, pelo menos umas 200 mil pessoas. Mas não... Por quê? Mas se colocar o jogo do Corinthians lá, todo mundo assiste, entendeu? É verdade. O BBB lá, coisas inúteis. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu odeio política, nem o político presta. Maravilha, joinha, né? Essa é a sua visão. Mas se você não gosta da política, mas você tem que participar, porque o arroz, o feijão, o sapato, o litro de combustível lá, é fruto de decisão política. Entendeu? Não tem jeito. Eu vou falar a verdade pra você, vou confessar aqui. Nem eu gosto de política, viu? Acho que você já viu isso? Né, é uma área, né, assim, não é nada agradável, mas ou a gente participa, né, e luta por alguma coisa melhor, então, né, fica na rede social só reclamando, né? Não tem, entendeu? Não. Entendeu? Não vira nada. Tem que fazer igual vocês fazem, olha. O projeto lá, né? Dia da Minhoca. Pô, que projeto é esse? Então, tem que verificar qual que é o projeto da pessoa, né? Vai lá no site do TJ, tem o TJ lá, consulta processual. Digita lá o nome do político, pesquisa, entendeu?
Por exemplo, agora, a votação do fundão eleitoral aí, 5,7 bilhões para a campanha política. Quem votou favorável a esse negócio? Elimina esse cara da política. 5,7 bilhões. Dinheiro que era para saúde. A saúde gritando aí, cara. Olha, saúde. Ontem à noite, 9 pessoas me mandaram mensagem no WhatsApp pedindo, pelo amor de Deus, vereador, me ajuda, pedra no rim, pedra na vesícula. 8 pessoas. Falei, meu Deus, eu não sou médico, o que eu vou fazer com um negócio desse, entendeu? Aí o que eu faço? Eu oriento as pessoas a judicializar, entendeu? A gente faz orientação e, graças a Deus, a pessoa está entrando na justiça e está conseguindo resolver os problemas dele. Olha que ponto chega. O certo era chegar lá no hospital, no posto de saúde, opa, é pedra no rim, tá aqui. Pronto, vai lá, faz cirurgia. Então, dinheiro tem. A americana tem um estimado aí de 1,2, né? 1 bilhão e 200 bilhões de orçamento. Isso é muito dinheiro. Apesar que tem os gastos, mas dá para fazer uma política pública assim, dá. Principalmente saúde. Saúde, olha, ninguém brinca, ninguém vai no hospital de brincadeira, ninguém vai. Dia sim, dia não, eu tô lá. Sentado lá, eu sento lá, fico observando. É complicado, viu? Realmente é. E eu falo para você, viu, Wagner? Para a gente que também é novo na política, eu falo novo porque eu comecei a acompanhar há alguns anos, é desanimador, né? Parece que você está enxugando gelo, é isso que você fala mesmo, porque realmente a gente fica ali, é igual você falou, né? O povo está preocupado ali com o futebol, né? Infelizmente, né? E aí a gente fica, sabe? É desanimador, mas, né? Temos que continuar. Mas, ó, eu vou contar uma história para você. Teve uma eleição, na outra eleição, eu passei na casa da senhora, conversei com ela, ela me deu Coca-Cola, me deu churrasco. Aí, passei da segunda vez, tomei Guaraná, pão com mortandela. Ela falou assim, eu vou votar para você. No dia que eu fui votar na escola, sabe por que os políticos, aqueles porcos, jogam um monte de papelzinho na frente da escola? Sim. No dia que eu fui votar, essa senhora que eu tinha conversado, eu fiquei 2 horas conversando com ela. Ela estava olhando para o chão, procurando um candidato. Então, vai entender, assim, falei, né? Então, Sandra, vai entender. A pessoa tem que ir para a urna. Ó, o meu candidato é o fulano. Fez uma pesquisa ampla. Qual é a proposta do camarada? Qual é a história dele? O que ele quer? Pronto, vai para a urna já decidido. Nós. Se você ficar na beira da escola, na época, por que os políticos colocam lá os bocas de urna, que eles pagam? É porque a maioria da população não está nem aí. Decide na hora de votar, vai lá e pega qualquer um. Aí depois fala assim, esses políticos não prestam, é tudo ladrão, é tudo corrupto. Nós queríamos... É difícil essa mudança, viu? É difícil. Tem que começar da base, né, Malheiros? Um pouco a gente faz aqui, um pouco você faz nas suas andanças, né? Explicando também para as pessoas, mas é uma mudança cultural, no fundo, é uma mudança cultural. A gente tem esse problema, a gente passou muitos anos sem direito a votar, a gente passou muitos anos sem aprender a ler. Você sabe hoje a dificuldade que as pessoas têm de ler um texto e interpretar, entender o que está querendo dizer aquilo. A partir do momento que a maioria da população não consegue entender o que está escrito, ela virou refém de qualquer propaganda. Qualquer propaganda vai convencê-la de qualquer coisa. Então tem os bons políticos e tem os maus, como tem em todas as profissões. Só que hoje a pecha do político generalizada é que político não presta. Então isso desestimula os bons, porque fala, pô, eu sou bom, mas eu sou taxado de sem vergonha, de malandro, né? E o que é malandro, fala, bom, já estou mesmo condenado, então deixa eu continuar na minha aqui, né? E vamos ganhar, que é melhor, né? Então, virou essa bola de neve. Eu falo para vocês, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, tá? Mas... Se alguém vir falar para mim que eu sou malandro na minha frente, vai escutar, porque eu não vou deixar malandro, eu não sou malandro.
Não devo nada para É, ninguém, entendeu? Lógico. Pessoalmente ninguém fala não, porque se falar, não eu fala. E o rebato, pessoal né? nunca diz quem é. É sempre no geral, assim, é os políticos, são os Na vereadores, né? verdade, na verdade, né, Wagner, a gente fala muito. Hoje a gente tem mesmo os políticos que a gente merece, porque igual você falou, se a gente não lhe dá o trabalho de pesquisar, de olhar, se a gente vende o voto por uma cesta básica, né? Se a gente realmente a Sim, gente vai ter os políticos que a gente merece, né? Você concorda? Você não sim, estuda para escolher, você não prepara. E você quer escolher o quê? Um cara, né? Um cara sim, bom, né? É difícil, não, né? sim. Então, realmente, hoje o político ele é o reflexo da nossa sociedade. Não tem como você escolher os melhores políticos se a Não. sociedade é doente, entendeu? Não tem. Eu vou falar uma coisa, eu vou realçar o que a Sandra falou. É, é, a educação, né? Eu até falei esse dia lá na Câmara, estava conversando com uma jovem lá, que ela é advogada, e ela falando da questão do abuso sexual e tal. Ela trouxe uma ideia excelente para mim. E eu vou tentar fazer um projeto de lei. Só que a gente estava falando da questão política. Lógico. Eu falei para ela, olha, na minha visão, a criança com 6 anos já tinha que ter a disciplina ciência política, Também acho. né? De forma lúdica, com Sim. palavras que a criança vai entender. Sem E aí, partido, né? Sem nada, explicando o sem partido, contexto, né? entendeu? Sem essas ideologias, a política, como funciona, como realmente funciona. E desde dos 6 anos de idade, o primeiro ano, até o término do ensino fundamental, ter essa disciplina. Mas só que aí a gente se esbarra naquela questão, né? Será que os governantes, os gestores da educação, eles querem uma nação que pense, que raciocine? O que o Japão era? O que o Japão era na Segunda Guerra Mundial? Destruído. É lógico. Existe a cultura oriental que eles são muito disciplinados, né? Mas o desenvolvimento do Japão passou pela educação. E a educação ela tem o poder de transformar uma sociedade. Mas precisa que o poder público, o executivo, né, os nossos gestores, façam esse investimento para formar cidadãos pensantes, não alienados. É. Agora eu vou dizer para vocês, eu acompanhei um pouquinho a escola pública, a qualidade é de dar dó, é de dar dó. Eu tenho muita dó das nossas crianças, o futuro do Brasil, sinceramente. Né? O que a Sandra Isso não falou é é à isso aí. toa, Ó. né? Isso não é à toa, É, isso é um caso pensado, esse desmonte todo da educação já vem de sim, anos, né? é E eu não digo uma que ação seria um problema programada, né? só de educação formal, ô Malheiros. A gente tem que pensar também naquela educação moral que hoje muitas famílias já nem têm mais como transmitir para os seus filhos. Eu digo um É exemplo isso. muito básico, né? Você pega um pai, às vezes, que vai no cinema com o filho e fala, não, vamos falar que você tem menos de 10 anos para você conseguir a meia entrada. Então já está Sim, ensinando para a criança a coisa errada. Olha, para você ter o desconto, você sim, pode mentir, tá? Não é para você mentir, mas para você ter uma vantagem, você pode, tá? Então, a partir exatamente. daí, fica Começa tudo muito errado, né? difícil. Fica muito É difícil. os valores éticos, né, que norteiam qualquer sociedade, né? Tá Então, eu vou perdido. com verdade. Eu olho assim para o cenário brasileiro, né? E não sendo negativista, mas eu não tenho muita esperança, não. É preocupante. Porque a Sandra falou um negócio importante. A gente vê que o nosso povo, eles têm dificuldade de fazer interpretação de texto. Aí a gente vai para a política, né? O grupo da direita e o grupo da esquerda, ambos exploram a ignorância do povo. Tá notório, É entendeu? verdade. Fake news, essas Tudo. informações mais descabidas, e muita gente não consegue fazer a absorção daquele conteúdo, fazer a separação do que é verdade e do que não é, porque a sua capacidade de interpretação é reduzida. Ela consome Porque tudo, né? não teve uma base escolar, uma base educacional que fizesse com que ela tivesse essa capacidade de discernimento, entendeu? Então é complicado. E aí as raposas da política, né, com seu É, marketing, explora a ignorância do povo, né? É verdade. Abusa, né? infelizmente. Mas, Wagner, a gente Abusa. vai ter que parar por aqui, mas antes queria mais uma vez te Tá bom. agradecer pela participação, né, por desprender aí um tempo com a gente aí, te parabenizar
no nosso entendimento, pela sua votação, é o que a gente entende também. O subsídio, ele provavelmente ele deve existir, mas as regras têm que estar um pouco mais claras, mais determinadas, né? Então, Sim. fica aqui os nossos parabéns e queria deixar esse espaço agora aí para você dar um alô aí, né? Enfim, fica à vontade aí. Tá bom. Né? Eu assim, quando as pessoas falam assim, oh, parabéns, parabéns, assim, eu fico feliz. Mas eu não fiz mais que minha obrigação, do que aquilo que é razoável, é plausível. O Sandra e Frederico e todos que acompanham, eu estou sentado ali. Por exemplo, eu votei a favor dos 2 empréstimos. E assim, eu tenho a minha justificativa para aquilo. Só que, por exemplo, os 2 primeiros anos, da agora para frente, a capacidade de endividamento do município já está no limite, entendeu? Então, assim, quando eu vou votar ali, sabe o que eu penso? Eu penso assim, no meu lugar, como é que votaria qualquer um dos moradores de Americana? Esse é o meu crivo. Toda vez que eu vou votar, eu voto dessa maneira. No meu lugar, o que votaria o cidadão de Americana? Então, assim eu fui no outro mandato e assim eu vou ser até o fim, sabe? Vou ser até o fim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não estou muito preocupado, não, entendeu? Não. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, né? Com verdade, sem enrolação, sem enganar ninguém, entendeu? E assim, eu agradeço esse espaço de vocês. Eu parabenizo vocês por esse trabalho, né? Oxalá que mais pessoas acompanhassem como vocês acompanham, que a sociedade fizesse isso, porque eu tenho certeza que Americana, São Paulo e Brasil mudaria para melhor, com certeza. Obrigado. Wagner, eu queria assim, te parabenizar, não por essa votação, viu, mas pela sua postura, pela sua clareza, pela calma que você tem ali nos momentos mais tensos, né, do debate. Você pede a palavra e aí você fala com toda a calma, dá a sua explicação técnica, coloca ali a Constituição, as leis, e isso acalma e esclarece muito. Então, eu vejo que você é um vereador ali que faz esse papel muito bem feito, que estuda os projetos, né, pesquisa, quando não sabe, vai atrás, não chega ali, cai de paraquedas. Mesmo nesse caso, você recebendo o projeto ao meio-dia, já é um sinal que você estava acompanhando, que você estava de olho no protocolo. Então, você já estava preocupado com isso e se debruçou sobre o projeto para poder chegar na sessão e ter um posicionamento coerente, fundamentado, que foi o que você apresentou, como você sempre apresenta. Então, gostaria que você mantivesse isso, repensasse o seu futuro, porque você é muito importante lá na Câmara ou em outra casa, se você assim desejar, ir para um legislativo estadual ou federal. Mas não saia da política. As cidades, a população precisa de políticos assim como você, com esse tipo de postura, porque dos outros tipos de políticos nós já estamos cheios e eles não estão resolvendo, como a gente bem sabe. Então, eu conto com a sua cooperação e compreensão, viu? Não desista. É complicado, mas hoje, que nem eu disse para o Frederico, né? Depois de muitos anos, eu estou para terminar o curso de Direito. Então, eu pretendo ir para a advocacia civil, trabalhista e previdenciário, né? Porque outra questão para mim que eu quero só para pontuar finalmente aqui, fazer as considerações finais, né? A política ela é lugar de conflito, entendeu? É lugar de conflito. E eu tenho uma postura assim, já estou com 43 anos e eu prefiro a paz, entendeu? Eu prefiro viver em paz. Não, eu não tenho medo do conflito, de forma alguma. Meu pai disse, se você está certo, você vai até a última consequência, entendeu? Eu quando estou certo, eu sou assim, vou até a última consequência. Mas se eu puder evitar o conflito, eu evito. Mas se tiver que conflitar, eu não tenho medo também, não. Malheiros, a carreira que você escolheu, advogado, só lida com conflito, Malheiros. É um lado contra o outro. Só que é diferente, né? Na política eu dependo de terceiro, né? Eu dependo dos demais vereadores, dependo do executivo. Você está no colegiado.
todo colegiado. Agora, na advocacia, não. Eu vou lá e eu e o juiz e a parte contrária, entendeu? Aí depende só de mim, não depende de terceiro, né? Então é mais Vamos fácil, ver né? Quando aqui, depende daqui de uns você, né? anos a gente conversa sobre isso, Marcos. Em outro lugar, viu? Menos na Câmara. Mas, Wagner, Tá bom, a gente se encontra lá nos tribunais, então. Vamos marcar Tá sim. certo, tá certo. mas, Wagner, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Obrigado aí pela disponibilidade para com a gente aí. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, viu? E a gente vai contar com você aqui outras vezes aí, se de preferência com assuntos mais agradáveis aí. Maravilha, maravilha. Ó, brigadão, Deus abençoe a todos, viu? Amém. Boa noite. Amém. Deus te abençoe também. A Americana agradece pelo seu serviço, pode ter certeza, Obrigado. viu? Obrigado, Bem, obrigado. valeu. Obrigada, boa noite. Obrigado. É bem bacana, né? O Wagner sempre muito ponderado, sempre, né? Aí a doutora Lúcido. Adriana, o Kleber mandaram aqui a doutora Adriana falando que a Sandra tá certa, né? Que a gente precisa de políticos como Malheiros. O Kleber também mandou aqui um exemplo de Curitiba, né? Que a Americana deveria seguir o exemplo lá de Curitiba, né? Que ele usa o tripé, que é o transporte coletivo, sistema viário e uso do solo. Então, teria muito para aprender aí com Curitiba. Enfim, pessoal, desculpa da gente não ficar cortando nosso convidado toda hora aqui, né? Mas eu acho que foi bem bacana, acho que ele colocou a posição dele, o porquê, ele também pensa assim como nós, né? Eu acho que para você aprovar que você tem que ter informações, né? Quando você não tem, você, né, não aprova, né? Você nega. Então, não é o inverso, né? O negócio não vem e você já tem que estar aprovado. Não, é o contrário. É você que tem que convencer o vereador, né? E realmente veio muito raso esse projeto. A gente entende do subsídio, assim como o Malheiros falou, só que a gente gostaria de ter um pouquinho mais de domínio, de controle sobre quanto vai ser esse valor, da onde vai vir. Então, pessoal, fica aqui a nossa indignação do Americano em Pauta, com todos os 14 vereadores. Boa parte deles, ou quase todos eles, nem se dispuseram, né, a usar o microfone para justificar alguma coisa, né? Então é muito triste, né? A gente vê uma Câmara omissa igual a que a gente está acompanhando. É uma pena e a gente espera, né? A gente ainda tem esperança que esses nobres vereadores mudem de postura, né? E comecem a ter um pouquinho mais de opinião e não siga só o executivo, né, Sandra? Infelizmente, no meu ver, ontem foi um dia muito triste aqui para a nossa cidade, especialmente porque foi aprovado esse projeto com tão poucas informações, mas o pior disso é que ele retirou, com a aprovação da própria Câmara, aquela obrigação de a Câmara participar na fiscalização aí da questão do subsídio. Se isso se mantiver na próxima semana, na próxima votação, estará determinado que, a partir da assinatura da lei e sua publicação no Diário Oficial, a Câmara de Americana não mais interferirá na questão do subsídio previamente, né, antes dele ser decidido. Ela poderá fiscalizar posteriormente, após algum decreto aí que seja editado pelo prefeito, e aí eu estou falando do prefeito, não só Chico, mas todos os outros prefeitos que virão, porque a lei ela entra em vigor e permanece, ela não tem uma previsão de vigência fixada, né? Olha, ela vai vigorar só enquanto o prefeito for o Chico, ou por 2 anos, por X anos. Ela não tem essa previsão. Ela vigorará, né, enquanto ela não for revogada, né? Então, é muito séria a decisão. Para mim, eu vi com tristeza e com perplexidade. Eu esperava que o prefeito fosse encaminhar algo para resolver a questão do subsídio, sim, mas com valor determinado, como foi feito da outra vez. Né? Ou com um valor limitado até um teto, estabelecido um teto. O prefeito poderá editar decreto até tantos R$1.000 mensais para subsídio. Tudo bem, a Câmara já fez o seu papel ali e limitou. A partir do momento em que ela não colocou nenhuma limitação, ela aceitou o projeto e deixou só na mão do Executivo. Realmente, eu digo que, para mim, foi um projeto que
que desagradou, que rasgou aí aquela situação de freios e contrapesos, um desserviço aí para a nossa democracia, para a nossa cidade. É bastante preocupante de saber que a gente está caminhando dessa forma e que a maioria dos nossos vereadores aprovam isso. Concordam, né? Muito triste. É isso aí. A doutora Adriana mandou aqui boa noite, Sandra e Frederico. Obrigado pelo programa. É ótimo dizer que muitos fake news, até agora pessoas próximas, inventam mentiras sobre os vereadores e de quem luta pelas melhorias na cidade. Com certeza, doutora. A gente aqui sempre vai estar pontuando quem são os vereadores, né, que defenderam ou não, né, gostando ou não. A nossa independência nos dá essa liberdade, né, Sandra, de não ter que ficar agradando B ou C, né, paciência. A gente vai contar sempre convidando aqueles que puderem estar aqui com a gente, né. Você vê que a gente, né, mesmo alguns aí que às vezes votam em desacordo, quando a gente convida, tá aqui com a gente, né, Sandra? A gente fica muito feliz que eles entendem que a gente tem essa independência para criticar quando tem que criticar e para elogiar quando tem para elogiar. Pessoal, próxima quinta-feira o programa volta aí, né, às 8 da noite. Hoje foi uma exceção, então para todos aí, sextou, né, para todos que não saíram, que ficou aí com a gente. Mas na próxima semana a gente está aqui na quinta-feira às 8 da noite, né, Sandra? Exatamente. A semana que vem é na quinta-feira. Um bom final de semana para todos, então, e até a próxima quinta. Obrigado. Valeu, Sandra. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.